grande aqui. Pronto. Tá aí uma boa resposta. Né? Mas como é que funciona isso? Nós nascemos para adorar a Deus, mas como é que é isso? Você não tem que trabalhar, estudar, tem que fazer o almoço, limpar a casa. Olha, desde que Adão comeu uma maçã, que não era bem uma maçã, né? Mas, enfim, quando Deus criou o mundo, ele tinha deixado tudo, digamos assim, pronto para nós. Como Teu celular não está querendo tínhamos ficar tudo aqui na gritando. Terra para poder levar uma vida, digamos assim, mais tranquila, né? Para povoar o mundo, né? Enfim, né? Mas a questão toda é que eu acho que depois que o homem caiu no pecado e Deus falou que a gente ia ganhar o pão com o suor do nosso corpo, aí a gente tem que, logicamente, trabalhar, estudar, buscar, fazer o melhor possível, né? E também para... eu acho que assim, o trabalho da gente, muitas vezes, ele é um louvor a Deus, é uma adoração a Deus. Se nós fazemos um trabalho bem feito, se nós fazemos algo que ajuda as pessoas ou algo que constrói algo, eu acho que assim é uma forma de adoração a Deus. É uma forma de encarar isso, né? Eu acho que é um pouco isso. Não, certamente. Mas é a minha opinião. Está correto nesse aspecto também. Tudo que a gente faz com excelência, a gente faz para Deus. A própria Bíblia pede isso, né? Que tudo que fizerdes, fazer de coração como para o Senhor. Tudo. Vai lavar a louça, você tem que lavar a louça como se estivesse lavando a louça para Jesus. Jesus vai te visitar hoje à noite em casa, você está com a louça limpa. Então, lava a melhor louça. Você está trabalhando, seja lá o que for, você é dentista, você é engenheiro, arquiteto, o que você fizer, você faz como se estivesse fazendo para Deus. Isso é uma das ordens também. Isso também é uma das formas de adoração. Mas você colocou um ponto que eu achei muito bem colocado e muito importante nessa questão toda, que é o pecado. Né? Então, nós nascemos para adorar a Deus, entretanto, nós somos pecadores. Né? Então, o pecado, ele impossibilita essa adoração. O pecado, ele afasta a gente de uma forma que não deixa a gente adorar a Deus. Adorar a Deus no pecado, a mesma coisa que, sei lá, Deus está lá no alto de uma montanha e você está aqui embaixo tentando falar com ele. Falar, Deus, eu te adoro. Mas você está tão longe de Deus, por causa do teu pecado, por causa do teu erro, você está tão lá embaixo, está tão no fundo do poço, né, que se não é Deus buscar, se não é Ele vir buscar, ouvir o que a gente tem para falar, seria impossível. Né? Então, eu já tratei disso numa outra aula. Ah, não é, por mais que a gente tente, não é a gente que busca Deus, é o Deus que busca a gente. Né? É o Deus Todo-Poderoso que ele chega a nós. É o Deus Todo-Poderoso que ele nos possibilita esse contato, essa comunicação. Então, eu consigo adorar a Deus através de uma manifestação expressa digamos, uma manifestação, um desejo de Deus. Né? De outra forma, eu não conseguiria. Então, se Deus fosse, como algumas pessoas acreditam, aquele Deus distante, que depois do sexto dia ele dormiu, no sétimo dia está dormindo até hoje, nenhuma oração seria atendida, nenhum milagre seria feito, Jesus não teria vindo, nada disso teria sido possível. Nada, nada, nada teria sido possível. Né? Nem Jesus teria vindo. Então, quem acredita que Deus está longe, descansando, dormindo, né? Como eu já ouvi, Deus está dormindo. Tem até um livro que eu li uma vez, que o tema do livro era exatamente esse. Era um livro até bastante interessante, não era cristão, era um romance, mas ele tratava de um tema assim, que era os anjos lutando entre si a respeito do Armagedon e tal. E por que os anjos estavam lutando entre si? Porque Deus estava dormindo. Né? Então, esse é um conceito que existe até hoje, é uma heresia, mas que está permanente até hoje na mentalidade ocidental, na mentalidade da humanidade, não só ocidental, mas acho que no planeta inteiro ainda tem gente que pensa assim, o que é uma pena. Mas, enfim, se Deus não quisesse, nós não conseguiríamos adorá-lo. Agora, a gente ainda tem a questão do pecado. Né? Assim, ainda tem o problema do pecado. O pecado, ele afasta a gente de Deus. E a única forma que a gente tem de chegar de novo em Deus é, como eu disse, porque Ele quis chegar a nós. E de que forma Ele quis chegar a nós? Como é que Deus consegue possibilitar essa comunicação? Né?
Eu botei mudo em todo mundo, então quem quiser falar, tira o mudo rapidinho. É Alt A no teclado. Pode Bom, uma falar. coisa que eu acho interessante, Renato, também é o seguinte, por exemplo, o pecado entrou no mundo, certo? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E também a própria Bíblia menciona que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, assim, eu acho que a forma em que Deus melhor resgatou essa questão de estar próximo de nós foi justamente com o sacrifício de Cristo. Ou seja, ele derramou o sangue de Cristo, tirou o pecado do mundo, né, que a própria Bíblia menciona, assim como o pecado entrou no mundo por um homem foi e tirou o pecado do mundo. Isso, Então, eu acho que assim, mas antes disso, Deus também já queria, né? Então, a questão do sangue, ele começa em Adão, né? A hora que Deus derrama primeiro o sangue, a hora que Deus mata a primeira ovelha para cobrir Adão e Eva, ali já é o primeiro símbolo da remissão do pecado, porque aquele cordeiro foi morto por causa do pecado de Adão e Eva. Deus matou aquele cordeiro, tirou a pele, vestiu Adão e Eva, e aí você começa a restituição do pecado. Depois, isso se repete com Abraão, isso se repete com Moisés, né? Com Abraão, você tem, digamos, um modelo mais simplificado, entre aspas, da questão do sacrifício. Começa a circuncisão também, que também é um símbolo dessa junção, digamos, dessa reunião, né, de Deus com o homem, a circuncisão, depois o sacrifício, e aí o estabelecimento do sacerdócio, né, com o templo e tudo mais, e aí você tem os serviços, né, do templo, também é uma forma de aproximar Deus, e desse jeito eu acho que Deus nunca esteve tão perto, né? Durante, por exemplo, o tabernáculo, Deus literalmente habitava entre nós, né? Então ele estava ali no tabernáculo, você estava ali a cortina, ali tinha Deus. Então ele estava habitando com o povo, ele estava ali no meio do povo, vivendo ali com o povo. Né? Por quê? Porque ele queria estar presente, ele queria estar conosco. Né? Depois disso, naturalmente, veio Jesus, e Jesus ele foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele, através do sangue puro, do cordeiro puro, o pecado do planeta foi retirado. Então você não precisava mais individualmente e você não precisava mais como povo fazer um sacrifício. Você já tinha o sacrifício de Cristo, que era suficiente para cobrir todo esse sacrifício e para acabar com tudo isso e para nos unirmos a Deus novamente. E aí, dessa forma, através do sacrifício de Cristo, a gente consegue cumprir o nosso objetivo. Né? A minha primeira pergunta, por que eu existo? Para adorar a Deus. Como é que eu adoro a Deus? Através do sacrifício do Filho, através de Cristo. Né? Agora, sem esse sacrifício, se Jesus não tivesse vindo, ou mesmo antes, vai voltando para trás de novo, se não tivesse estabelecido o sacerdócio e os sacrifícios e as festas ali no tabernáculo, e mais para trás um pouco com Abraão, se Abraão tivesse feito sacrifício, circuncisão, mais um pouco para trás com Noé, mais um pouco para trás com Adão e Eva, se nada disso tivesse acontecido, eu simplesmente não teria nenhuma possibilidade de remissão do pecado. Eu não teria nenhuma chance de ser perdoado, eu não teria nenhuma chance de cumprir o meu objetivo nessa terra. A minha vida seria vazia, fútil, tola e simplesmente sem nenhum sentido, como é para muita gente que não crê em Deus. Né? A vida ela não tem sentido, ela não tem um objetivo, ela não tem um porquê. Né? Por que eu estou vivo? Por que eu existo? Aí você vem as grandes questões da filosofia ao longo da história toda, não a filosofia moderna. A filosofia moderna ela é muito ateísta, então ela se baseia muito na questão de que não há Deus. E aí como é que a gente faz? Né? Como é que eu vivo comigo mesmo, se não existe um Deus? Como é que eu existo? Qual é o meu propósito? Por que eu sirvo? Né? A filosofia moderna ela trata dessas questões, mas é impossível que ela resolva essas questões. Eles vão continuar discutindo por 1000 anos. Mas se você tira Deus da equação, não tem solução. Agora, por que eu estou falando isso tudo? Né? Eu comecei o tema por aí pelo seguinte: é através desse sacrifício de Cristo, através da presença do Espírito, que é consequência desse sacrifício entre nós, que nós podemos, de novo, preencher a nossa vida. A minha vida ela passa a fazer sentido novamente a partir do momento em que eu sei para que eu sirvo, em que eu sei para que eu existo, em que eu sei para que eu vim, e mais do que isso, né? Falando de um ponto de vista, eu vou usar uma palavra que não é tão correta assim, mas nesse caso aplica, de um ponto de vista um pouco mais egoísta,
né? Eu tenho também o medo da morte e tenho também o desejo da vida, né? E uma vida que perdure, uma vida eterna. Então, essa é a promessa, né? Então, quando eu estou junto com Jesus, quando eu estou junto com Deus, quando eu aceito, né, o Santo Espírito na minha vida, eu tenho a promessa da vida eterna. E isso me dá não só a promessa, mas isso me traz paz, né? Por pior que seja a situação que eu estou passando, e quando eu digo eu estou falando genericamente, tá? Não estou falando eu, Renato, mas por pior que seja a situação que a gente pode passar nessa vida, eu posso passar essa situação em paz, porque eu tenho a Deus e eu sei o Deus a que eu sirvo. E o pior que pode acontecer nessa terra é morrer. Não é o pior? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Não é morrer. Não tem outra coisa pior que isso, morrer. Só que percebam que o pior que pode acontecer também é o melhor. Porque é quando eu morro que eu chego a Deus. É quando eu morro, quando eu saio dessa vida aqui, que eu vou conhecer a outra vida, que eu vou viver no paraíso, que eu vou conhecer enfim, o meu futuro eterno, né? Essa hora que eu deixo essa vida. Então, assim, mesmo a pior situação, ela também não é a pior. A pior situação também é boa. Então, perceba que a vida toda, a filosofia toda, a mentalidade toda do cristão, ela deve estar sempre focada, e por isso ela deve estar sempre focada no céu. A gente deve estar sempre olhando para o Deus, para o Cristo, para o Espírito Santo. Por quê? Porque é nessa promessa futura que eu consigo ter paz nessa terra aqui, nessa vida aqui. E não se engane, não é dinheiro, não é saúde, não é nada disso que traz essa paz. Né? Tem muita gente com muito dinheiro que se mata. Outro dia se matou um cara que era um banqueiro mega bilionário nos Estados Unidos e se enforcou. Né? E aí está na briga se ele se enforcou, se mataram ele, mas de qualquer forma ele tinha dinheiro e não tinha paz. Né? E você tem tanta gente aí tão endinheirada que não consegue ter paz em casa, que não consegue ter uma vida decente, que não consegue ter uma vida em família, né? Que está brigando. Tem gente que tem, sei lá, 10 esposas, 10 ex-esposas. Então você não consegue manter um relacionamento, você não consegue manter. Porque sem Jesus, sem Deus, você não consegue. Porque a gente não vai estar em paz para poder ter um relacionamento em paz. Né? E quando os dois estão em paz, isso fica muito mais simples. Né? Quando o casal está, os dois cristãos, facilita muito. Eu, quando era novo, eu ouvia muito a questão do julgo desigual. Né? Minha mãe falava isso, não, porque quando for casar, tem que casar com uma menina crente, porque senão vai dar julgo desigual. Né? Tinha toda essa história, tinha pregações sobre isso. Hoje em dia faz tempo que eu não ouço falar sobre julgo desigual, mas tem disso, né? Mas, de novo, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu tenho essa paz, porque eu tenho essa tranquilidade, e porque eu tenho essa esperança no futuro, é que eu consigo não só estar bem comigo, mas estar bem com as pessoas próximas de mim e estar bem com as outras pessoas. Né? Então, eu posso estar bem ou levar de uma forma leve a vida. Né? Tanto dentro de casa como fora, tanto aqui dentro de casa como lá no trabalho, como na escola, como onde tiver. Eu consigo levar isso de uma forma leve. E essa leveza, ou digamos, essa vida plena, essa vida cheia, essa vida completa, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, tanto faz, porque não é daí que vem a plenitude vem de Deus. E eu tendo essa plenitude, é quase uma obrigação, na verdade é uma ordem, que eu espalhe essa boa notícia, que eu tenho essa plenitude, que o meu coração está cheio, que a minha vida está cheia, a minha vida está plena. Então, tudo o que é pregado no Novo Testamento, no Antigo também, mas principalmente no Novo Testamento, o Novo Testamento, o Evangelho, ele está falando sobre as boas novas. Então, quando Jesus ele prega, ele fala sobre as boas novas do reino. Né? Então, ele fala: eis que o reino de Deus está próximo, eis que o reino chegou, já está aqui, entre nós. Né? Todo poder foi me dado. Jesus ele fala no final de. Bom, quando depois que ele já morreu e ressuscitou, aí ele fala: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E por isso, porque eu tenho todo o poder, qual é a continuação desse verso? Vocês lembram? Logo no finalzinho, um pouquinho antes de ele subir para o céu. Qual foi a última ordem que ele dá em Mateus 24? Quem quer usar uma colinha aí na Bíblia? Mateus Também que ele 24, falou, verso e de 28. pregar a toda criatura, uma coisa assim, para espalhar essa boa Exatamente. nova. Mas começa no todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E por isso, ide. A gente participa.
Fica todo mundo no Por mundo. isso, ide e pregai o evangelho. Para toda criatura. Ide pregar, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, por que eu devo ir por todo mundo pregar o evangelho? Isso é uma ordem, né? Tá lá, Jesus Eu falou acredito na que vida, seja, Renato, vai e porque prega. assim, Cristo falou que antes do fim, esse evangelho tem que ser pregado em todas as nações para testemunho da minha obra. Então, essa é uma visão que está correta, tá? Mas é uma visão, digamos, prática da coisa. Mas pense em tudo que eu já vim falando nos últimos 20 minutos. Né? Eu devo ir, primeiro, porque é uma ordem, mas também porque eu já recebi essa paz. Eu já recebi essa tranquilidade, eu já tenho em mim uma vida plena. Então, quando o próprio termo evangelho significa boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova do reino. E o que o reino me traz? Me traz paz e vida plena. Então, quando eu pego essa ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ide por todo mundo inclui o teu vizinho, o meu vizinho aqui na vila, inclui o pessoal aí do prédio, inclui o pessoal aí do condomínio, inclui meus familiares. Entendeu? Eu tenho que contar essa boa nova. Qual que é a boa nova? Que eu estou em paz. Né? Então, você não precisa fazer um tratado teológico, você não precisa fazer uma aula de EBD, você não precisa fazer uma pregação para o teu pai, para tua mãe, para o teu vizinho. Você pode simplesmente falar da tua paz. Ou ainda melhor, você não precisa nem falar, mas você viver em paz. Você ter Jesus, você ter essa luz na tua vida, muitas vezes fala mais alto do que você falar qualquer coisa. Né? Mais de uma vez ao longo da minha vida, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ouvir coisas assim, tipo, a pessoa chegar para mim e falar, meu, mas como é que você consegue ficar tranquilo no meio dessa situação? Como é que você consegue ficar sossegado? Né? Não sei quem viu a entrevista com o Gilberto, hoje pastor Gilberto, ele comenta uma situação, ele comentou muito por cima uma situação que aconteceu na nossa vida, em que a gente trabalhava junto na mesma empresa, não vou entrar muito em detalhes, mas eu tomei uma decisão ali, que foi uma decisão que não foi humana, né? Não foi uma decisão assim baseada no coração do homem, porque eu teria um benefício, receberia um benefício de uma empresa que era fornecedor, teoricamente não teria nenhuma consequência assim, tipo, não era um crime, não era uma... Sabe aquela coisa de o cara tá te dando um presente? E eu recusei o presente. Falei, não, não quero. Ele falou, não, mas eu tô te dando de graça, é teu, ó, tá aqui, ó. Pode levar, é teu. Eu falei, mas eu não quero. Se você quer dar esse presente, você dá esse presente para a empresa, não dá para mim. Porque foi a empresa que gastou dinheiro com você, não foi o Renato que gastou dinheiro com você. Então não é certo que eu receba esse presente. Isso foi um negócio que, para mim, na época, eu cheguei a pensar um pouco se eu aceitava ou não, mas não pensei muito também. Foi um negócio meio que natural. Não sei se foi, eu tenho quase certeza que foi do espírito mesmo. Falou, não, não aceita. Tá bom, não vou aceitar. Né? E não aceitei, e morreu o assunto. Ele falou, tá bom, paciência, pegou, levou de volta. Né? Também não deu o presente para a empresa, levou de volta, era um computador que ele queria me dar e acabou levando embora. Bom, enfim. E aí morreu a história, e para mim morreu o assunto aí. Eu nem lembrava mais disso. E quem foi me lembrar dessa história foi o Gilberto, acho que 5, 10 anos depois, quando a gente se reencontrou, que ele lembrou dessa história. Eu falei, cara, mas eu nem lembro disso, porque assim, era uma coisa que na época para mim foi uma escolha tão natural, foi tão... É a mesma coisa que falar, você quer café ou chá? Ah, eu quero café. Sabe? Não teve grande luta interna, não teve grande polêmica. Mas por eu ter tomado essa ação, por eu ter agido dessa forma, isso marcou na vida dele. Então perceba que para a gente, às vezes, você fazer o certo vem naturalmente. Não é sempre que vem naturalmente, tá? Às vezes fazer o certo demora um pouco e dói um pouco. Mas às vezes vem naturalmente. E vem naturalmente baseado no estudo, enfim, na Bíblia, no conhecimento de Deus. Conhece aquela história do pecado porque não conhecia a palavra? Então, conhecendo a palavra. Enfim, o fato é que conhecendo, a gente acaba agindo. E agindo, a gente atinge pessoas que você nem sabia que estava atingindo. O Gilberto foi uma delas. Eu não fiz isso para evangelizar o Gilberto. Eu não fiz isso porque eu queria mostrar para ele como eu sou cristão. Na verdade, eu nem falei para ele dessa história. Ele soube, não sei nem como. Ele soube através do cara que era o fornecedor. Não foi um negocinho que eu falei para olha, gente, estou fazendo... Não foi. Foi um negócio entre eu e o cara. Bom, enfim, o resumo da história é que eu tendo feito a coisa certa 20 anos atrás, ele lembra até hoje. Isso marcou a vida dele.
eu já tinha falado com ele, já tinha tentado evangelizar, mas eu nunca fui assim um evangelista. Eu nunca fui um evangelista per se que chega e prega a palavra e tal. Isso foi uma coisa que eu nunca consegui fazer muito bem. Né? Então, o próprio Gilberto, que é esse exemplo que eu estou dando agora, não foi uma pessoa que eu evangelizei. Mas algumas vezes eu falei algumas coisas. Algumas vezes eu falei um verso, falei um versículo. Na entrevista ele menciona um deles, uma vez que a gente conversou por telefone. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que para que você evangelize, para que você cumpra a missão que Jesus nos deu, de ir por todo mundo e pregar o evangelho, você não precisa pegar uma Bíblia, enfiar debaixo do braço e sair na praça gritando. Você precisa viver. Você precisa viver como cristão. Você precisa tomar as decisões como se Jesus estivesse tomando. Você precisa fazer a coisa certa como se Jesus estivesse fazendo. Porque pessoas que você nem percebe estão vendo isso. Né? Pessoas que você nem notou estão percebendo a tua atitude, estão percebendo a tua ação, né? De você agir com honestidade numa oportunidade que você tem de agir de forma desonesta, você falar a verdade numa hora que isso vai te doer, você falar a verdade mesmo quando isso aí vai te prejudicar. Né? Vamos supor que você fez alguma coisa errada no trabalho, você cometeu um erro que causou lá um prejuízo no trabalho. Aí a pessoa vai, quem que fez isso? Quem que fez? Quem que é o responsável? É difícil falar, fui eu. É difícil levantar a mão e falar, eu fui o responsável. Fui eu que fiz isso. Né? Mas é a coisa certa a fazer. Então, às vezes, a decisão não é óbvia, a decisão não é fácil. Mas quando você toma a decisão certa, as outras pessoas veem. O não cristão vê. O espírita vê. O bandista vê. O ateu vê. E isso, como diria como está escrito para Abraão, né? Isso lhe foi imputado como justiça. Então, É engraçado isso, né? Que uma coisa em que o mundo se fala tanto de ética, de valores, se fala tanto em você fazer aquilo que é certo. Chegou num ponto no mundo, a minha opinião, é que assim, quando uma pessoa ela faz o que é certo, todo mundo se impressiona e fala, nossa, ele fez aquilo que era certo. Quando, na verdade, devia ser regra. Pois é. Devia ser uma coisa que todos deviam fazer. É que nem aquela pessoa que encontra uma carteira e devolve, mas aquilo não é dela. Aquilo todo mundo tinha que ter aquela atitude. Mas quando uma pessoa tem, todo mundo já se impressiona, vira notícia, né? Eu vi uma história engraçado assim outro dia. Ricardo. Acho que foi no Santos. Ricardo. Oi? A gente nunca tinha conversado sobre isso, sobre esse teu testemunho. Mas aconteceu comigo a mesma coisa numa das empresas que eu trabalhei. A gente tinha fechado uma grande negociação e o proprietário do imóvel ele era dono da Brookfield Rovers. Depois que terminou, ele me ofereceu um presente. Eu falei, olha, eu não posso aceitar porque a gente nunca conversou sobre isso, não pode ter ética, companhia, tudo. E eu acabei doando para os funcionários. As pessoas em volta não acreditavam, porque era a marca que eu usava, tudo que eu usava. Eu parei de usar Brookfield por um tempo por causa disso, né? Porque como veio o presente, eu doei. Mas você se sente tão bem quando você faz o certo e você tem a sua cabeça tranquila que ninguém mais precisa. Você fica em paz. Quando a gente faz a coisa certa, a gente mantém a paz. Percebe que se você tivesse aceitado, aquilo ia ficar te incomodando. Cada vez que você tivesse colocado uma roupa daquela, você ia ficar pensando naquilo. Mesmo que ninguém no mundo soubesse. Você ia ficar incomodado, você não ia ficar em paz. Eu não ia ficar em paz. Eu teria recebido lá aquele computador. Na época, a empresa tinha comprado, sei lá, 30 computadores. O cara falou, não, tá aqui 30 e trouxe mais um aqui. Aí eu até tinha visto aquele lá, eu falei, mas esse aí é o quê? Não, esse aqui é reserva, se um deles falhar. Tá bom, normal. A hora que acabou tudo, nenhum deles falhou, ele falou, esse aqui é teu. Eu não quero. Se você quiser dar para a empresa, você dá para a empresa. Então a gente pode instalar naquela mesa ali que não tem um computador ainda. Você sabe o que ele tinha me dado de presente? O dinheiro não é meu. Se eu tivesse sabe que ele tinha computadores com meu dinheiro, eu teria aceitado alegremente. Você sabe o que ele tinha me dado de presente? 20 mil reais em roupa. Em roupa? Em roupa, dentro da Brookfield. Eu pedi para ele converter. Eu pedi para ele converter em crédito para todos os colaboradores da empresa. Ele converteu num vale de 120 reais. Todos ganharam uma camisa. Excelente. Entendeu? Aí, não, e eu tenho certeza que cada um que recebeu aquela camisa lembra de você até hoje. E lembra de você não só como, o Diego é um cara legal. Não, mas lembra de você pensando, né? Mas por que ele não pegou para ele?
Né? Por que ele não aceitou? Fica com isso na cabeça. Tenho certeza que depois disso alguém deve ter chegado para você e perguntado, não chegou? Teve gente que te perguntou. Pois é. Então, várias pessoas falaram isso. E aí eu virei e falei, cara, se eu tivesse aceito, eu estaria indo contra a minha ética, contra a minha moral. E isso, para mim, não me daria paz. Bom, a moral da história é, um dia eu precisei de ajuda do presidente da companhia. Eu saí da empresa para uma outra, acabou não dando certo. O presidente da companhia foi quem me encaixou numa outra empresa por indicação, por falar, Diego é um cara correto, você pode confiar. Então, tá vendo? Isso acabou te garantindo uma outra vaga. Então, assim, o meu ponto é o seguinte, que quando a gente faz a coisa certa, isso fala mais alto do que qualquer coisa que eu possa falar, né? Naturalmente, eu devo falar. Então, quando você fala, você bota para fora, você está, digamos, coroando as suas atitudes. Agora, tem um outro lado também, né? Se a tua atitude for má, a hora que você abrir a boca, não adianta falar nada. Né? A hora que você convidar o irmão para ir na igreja, falar, vamos lá na igreja. Mas você que é o mentiroso, que é não sei o quê, né? Lá vem o crente, né? Lá vem o crente, aí você vai, você mente, você traz, você engana, você enrola, dá um jeitinho, fica fazendo falcatrua. Qual que é a visão que a pessoa vai ter do crente, de Jesus, de Deus? Vai ser o oposto, né? Então, se eu quero cumprir o último mandamento, deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão do último mandamento. Você acha que é importante o que a última coisa que uma pessoa fala no leito de morte? Você acha que alguém, quando está para morrer, fala, eu quero melão? Só se for muito importante para ele. Muito importante comer melão, né? Quando você está morrendo, a última coisa que você fala, a coisa mais importante que você tem para falar é a tua vida. Nem que for, deixe meus bens para o meu filho, sei lá, qualquer coisa assim. Mas, assim, é a coisa mais importante que você tem para falar. E essa foi a última coisa que Jesus falou antes de subir para os céus. Ele falou isso quando já estava lá no Monte das Oliveiras, pronto para subir para o céu, pronto para ir embora. Foi a última coisa que ele disse. Ele falou, então vai por todo mundo e prega o evangelho. Então, gente, a aula de hoje é sobre vai por todo mundo e prega o evangelho. Por que eu estou dando essa aula hoje? Por que eu estou falando sobre isso hoje? Ela foi uma aula um pouco diferente das últimas. Porque a gente entrou em Atos agora, então a gente já pegou a parte do Pentecostes, a gente já estudou lá o Espírito Santo, né, a vinda do Espírito Santo, a gente já estudou o dom de língua, né, aquela questão do Pedro, a pregação de Pedro e tudo mais, a gente já passou por esse pedaço, e a gente deve começar a partir da semana que vem a parte missionária do livro de Atos. Né? Então, a parte missionária, as viagens de Paulo e tal, a gente vai falar sobre isso, vai entrar a partir da semana que vem. Então, essa semana eu tive necessidade, eu senti vontade, um desejo, como o pessoal fala, né? Senti desejo no coração, o Espírito Santo colocou no meu coração. Acho bonito essa linguagem crentez, né? Mas, assim, era necessário que essas coisas fossem faladas antes de a gente falar sobre Paulo, sobre as viagens e sobre o que motiva, né? Eu, sempre que eu estou vendo, que eu estou estudando alguma coisa, eu fico me perguntando, né? Mas por quê? Né? O que motivou isso? O que causou isso? Por que ele foi? Né? Por que Paulo teve a vida dele tão transformada que o coração dele estava tão cheio que ele tinha que ir por todo mundo pregar o evangelho? Né? Por que João fez isso? Pedro fez isso? Tiago, Felipe, enfim. Por que essas coisas aconteceram? Né? É exatamente por causa disso que eu estou falando para vocês. Né? Porque quando o meu coração está cheio, eu tenho vontade que aquilo transborde. Quando o meu coração está cheio de Deus, ele não cabe dentro de mim. Né? Deus não cabe. Quando ele me enche, eu transbordo aquilo. Então, eu tenho vontade de falar, eu tenho vontade de pregar. E aí, isso me leva para o último ponto da aula de hoje. A hora que eu vou falar, o que eu falo? Vocês já tiveram essa dificuldade também? Conta para mim algum caso, alguma situação assim, que você foi falar e não sabia. Conta para mim alguém. Eu acho, Renato, que assim, às vezes Deus ele coloca uma situação para a gente, às vezes de uma forma em que você vai falar aquilo que Deus colocar para você falar. É uma coisa meio interessante de ser. É louco isso, né? Eu já vi pessoas chegarem na minha frente, no meu trabalho, quando eu estava no banco, as pessoas chegarem a ponto de chorar e falar que estava a ponto de cometer suicídio. E eu pensando, Deus, o que eu vou falar? Aí eu falo assim, pega a mão dessa pessoa e fala para ela não fazer isso. Aí eu peguei e falei para ela, eu falei para ela,
a vida é muito mais do que isso que você está passando. Eu acredito, não sei se no que você crê, mas eu creio que Deus tem o poder de mudar a sua situação. E assim, na hora foi algo assim tão espontâneo, tão assim, Não foi Deus planejado. colocou a situação. E assim, já passei por outras situações. Já vi muita gente chegar na minha frente e eu descobri que ela tinha 30, 40 reais, um benefício que eu não imaginava. E a pessoa virar para mim, chorar e falar o dinheiro que eu ia comprar o pão para comer. E eu falava assim, então dê glória a Deus por isso, eu agradeço. Ela agradeceu na minha frente. Então, assim, essa questão de evangelizar, muitas vezes é isso mesmo, a gente não é preparado para isso. Eu já vi muito crente falar, quando eu estiver preparado, eu vou falar de Deus. Não E adianta, eu né? acho que Nunca vai estar. Né? Não nunca. existe preparação para isso, porque não é o que eu falo Exato. que vai convencer. Não é o que sai da Sim, minha boca que vai convencer a pessoa. É o que o sim. Espírito fala. Então, quando esse negócio que você falou, né, que o negócio vem naturalmente, é o Espírito falando. Né? Você não sabe o que falar, mas ele sabe. Você não sabe o que dizer, mas ele sabe o que a pessoa está passando e o que ela precisa ouvir. O Espírito Santo, ele sabe. E às vezes, não é uma grande pregação, é uma palavra, é um verso, é um versículo. Sim. Né? É um versículo. Então, assim, quando você aprende os versículos, que você decora eles e tal, isso facilita também, porque na hora de falar você vai lembrar. Você vai Claro. lembrar de onde está o versículo, de onde veio, para onde foi, como é que fala, não sei o quê, citar, fazer a citação completa. E não precisa se preocupar com, verso tal, capítulo tal, versículo tal. Quem está ouvindo não tem a menor ideia do que você está falando. Quando você começa a falar número, o cara fala, mudou para matemática. Estava tentando me ajudar a não me matar, agora ele começou a falar de número, né? Então não precisa de, Eu acho, não, porque no verso tal, do capítulo, do versículo, não precisa. É só falar, olha, eu acho Deus, que ele te ama. Entendeu? Você chegar para a pessoa e falar, olha, Deus te ama. Entendeu? Essa situação, ela é temporária, ela passa. E você é consegue ficar aquela. em paz mesmo no meio de uma situação dessa. Diga. Eu gosto de fazer uma analogia com o seguinte: a gente falar de Deus para uma pessoa é mais ou menos como você está apaixonado por alguém. Você não tem como descrever. Você tem que viver Naturalmente, aquilo. sai, as coisas saem, né? Exatamente. É uma coisa que ela é muito natural. Você, por exemplo, você não vai descrever, pô, eu estou apaixonado por alguém, eu vou lá. Então você sente, você vai e age. Eu acho que Deus ele faz muito isso. Ele sabe quando você está travado por uma coisa, ele fala, não, eu vou usar ele naquela situação. E eu acho que é para todos os tipos de dom do Espírito Santo. A pessoa que às vezes ela tem um dom de cura, ela não vai usar aquele dom à torta direita, plim, você está curado, plim, você está sarado. Não, mas às vezes Deus vai colocar numa situação em que vai ter uma pessoa ali e não vai ter outro no lugar. É você que vai ter que pôr a mão, orar e ministrar a cura. Eu acho que Deus ele faz muito isso. É aquela questão do Deus coloca a situação e você vai ser usado naquele momento. E aí a gente É tem o que que tomar um eu cuidado, a gente tem que tomar um cuidado que é muito sério, porque eu tinha muito disso, tá? Aí eu posso falar por mim. Eu tinha muito por situações que aconteceram na minha adolescência, eu tinha muito de não querer que as pessoas soubessem que eu era cristão. Eu não queria que elas soubessem. Então, assim, sempre que vinha uma palavra, eu segurava a palavra, porque eu não queria que a pessoa soubesse que eu era crente, né? Era o crente. Eu não queria, não queria. Quando era novo, eu tinha disso, né? Que eu sentia. Não é que eu sentia vergonha do evangelho, mas teve algumas situações no colégio em que me colocaram numa posição assim que eu não. Eu preferia ficar quieto no meu canto. Não mexe comigo, não fala comigo, eu não falo com você. Então eu sei que muitas vezes eu perdi a oportunidade de evangelizar por causa disso. E mesmo assim, Deus colocou na minha vida algumas pessoas que eu não tive alternativa além de evangelizar. No colégio. E eu não sabia nada. O que eu sabia de Bíblia? Eu não sabia a Bíblia inteira. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu não tinha lido a Bíblia. Não conhecia, não tinha decorado o versículo. Né? Eu era muito novo na fé, não tinha conhecimento. Mas muitas, não foi uma nem duas, várias vezes ao longo do colégio, do tempo que eu passei no colégio, Deus colocou na minha vida pessoas que precisavam ouvir algumas coisas e que eu não sabia o que falar. Né? E algumas vezes eu segurei, algumas vezes eu não falei nada, algumas vezes eu mandei embora. Mas teve vezes que eu falei. E quando eu falei, eu fiquei surpreso com a resposta. Porque o que eu disse eu não tinha preparado, o que saiu da minha boca não era uma coisa que eu tinha pensado, vou falar isso, vou falar aquilo, vou fazer aquilo. Não, saiu
E a resposta da pessoa me surpreendeu, né? Teve uma situação que a menina começou a chorar na minha frente. Porque eu falei um negócio de Jesus para ela e foi assim, foi um verso, foi uma palavra, não foi uma pregação, foi uma palavra. Ela começou a chorar na minha frente. Né? Teve situação também quando a gente estava lá na... sei lá, eu estou falando muito de mim, mas eu quero ouvir de vocês também. Tenho certeza que vocês têm testemunhos. Além do Rodrigo, quem mais quer contar alguma história? Eu tenho um testemunho para dar. Conta. É assim, né? Quando meus filhos eram pequenos, sempre na hora do bolo eu fazia oração. Então, assim, tinha na minha casa pessoas católicas, espíritas, né? A família toda. E aí eu sempre pedia da licença na hora do bolo, e dentro da minha casa, né? Eu fazia oração. Então eu passava o Réveillon, o Reginaldo, as crianças, né? Nós passávamos sempre o Réveillon na casa da tia dele. E a tia dele, espírita, a minha irmã, que é nora dela, né? Católica, a Luciana, né, da igreja, tudo, minha irmã também hoje está na igreja, católica também. Então, na hora da ceia, eles faziam oração deles, né? Então, a dona da casa fazia uma oração espírita, já tipo lia um papel, né? Uma oração enorme, uma reza, né? Enorme. Depois, outra pessoa rezava Ave Maria, e eu ficava quieta, porque eu estava na casa dos outros, né? Ficava quieta, ela quietinha. E assim, a Araci olhava para mim, a dona da casa olhava para mim e falava assim, Cleuci, faz uma oração agora você. A espírita pedia. Então eu já tinha feito a oração espírita, já tinha rezado Ave Maria, já tinha feito prece de não sei o quê, já tinha feito credo, tudo, não né? é? Credo. É credo, né? A reza deles. Já tinham feito tudo. Aí eles falavam assim para mim, Cleuci, você faz uma oração? Aí eu falava, pois não, né? Fazia oração. Uhum. E a oração não era nada decorado, era o que o Espírito coloca, né, para a gente orar, para a gente falar. Né? Eu não tinha nada decorado, né? E o Senhor usava a minha boca ali de uma maneira tão tremenda que quando eu abria o olho, que eu falava amém, eles estavam chorando. E todo ano era assim, todo ano a gente passava lá e todo ano eles pediam para mim fazer oração e quando eu abri o olho, eles estavam todos chorando. E até eu agradeci muito a Deus por isso, sabe? E Deus foi tão assim maravilhoso que todos se converteram. Olha. Todos estão lá na igreja com a gente, né? Que é a minha irmã, meu cunhado, a Luciana, o Duda. Só a tia dele que não tá, mas assim, está praticamente convertida já. Também. Palavra, né? Deus vivo, né? Então, isso foi uma bênção, porque assim, eles pediam para mim orar, né? E aí, na simplicidade, eu orava e o Senhor fez toda a obra, né? Porque a gente precisa abrir a boca, né? Eu não preciso saber o que falar, eu só preciso abrir a boca. Porque está escrito que o Espírito, ele vai colocar na tua boca o que falar. O Espírito, ele é consolador, mas ele também ensina. E ele ensina e te faz lembrar, ele te traz na memória as coisas que você precisa falar. Então, às vezes você está orando, e você não está orando pensando nessa ou naquela pessoa, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que essa ou aquela pessoa precisam ouvir. E é isso que a gente precisa fazer. Então, esse mandamento de Deus, esse mandamento de Jesus, quando ele sai da terra, ele fala assim, olha, vai por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos, é nessa ordem, né? Você vai, prega, e aqueles que se converterem, você faz discípulo. Aí você ensina. Paulo está online também? Deixa eu ver se ela está ouvindo a gente aqui. Paulo, está por aí? Posso falar? Pode, claro. A respeito de ide e pregar o evangelho, eu queria também dar um testemunho que, assim, eu não fiz o que está escrito na palavra. Ide e pregai o evangelho. Tinha uma vizinha minha, da oficina da casa do meu pai, foi antes de eu casar, faz mais de 30 anos isso daí. E eu e a Cleuci, a gente ia para a igreja, e eu ia de terno, gravata, né? Eu congregava no Rio Pequeno, que era IEP também, IEP em Rio Pequeno. E ela tinha 3 filhos, né? Pequenos, de 9, 6, 4 anos assim. E ela, de manhã cedo, o marido dela saía cedo, ela lavava o quintal dos cachorros, tudo. 8 horas da manhã, essa mulher sentava do lado da oficina, na calçada dela, com uma garrafa de cerveja,
Eita. Bebia a cervejinha dela, né? Ficava lá, o marido chegava de noite, as crianças, tudo e tal. E ela, de vez em quando, ela falava para mim, Reginaldo, eu queria ver meu marido que nem você, de terno e gravata, indo para a igreja. Ah, Conclusão, ela se converteu, eu sem abrir a boca, sem ir e pregar o evangelho que está escrito na Bíblia, né? Mas eu falava para ela, a Cleuci também conversava com ela, tudo. E ela foi, ela conheceu Jesus, ela congregava numa igreja cristã, né? Cristã do Brasil. Levou o marido, levou os filhos. Ela teve um câncer, ela morreu já há quase 20 anos, né? Mas o marido permaneceu, os filhos cresceram, todos na igreja. Hoje os três são pai, mãe, tudo, né? E o homem, ele tá sozinho, ele casou com uma mulher, depois separou também. Mas assim, eu fiquei com isso daí na cabeça, que ela falava para mim, eu queria ver meu marido de terno e gravata. A gente brincava. Ela tinha vontade de ter isso também, né? Eu falava assim, a única coisa que eu não quero é puxar pro seu lado, né? Você tá na calçada e ficar tomando cerveja, né? Mas se você quiser vir pro meu, tá mais fácil. Não tem que pagar nada. Mas glória a Deus. Eu vou discordar de você uma coisa. Eu vou discordar Hã? de uma coisa. Você foi e pregou o evangelho. Esse é exatamente o ponto que eu estava falando no começo, que às vezes eu agi falar mais alto do que eu falar. Perceba, se você não fizesse isso, se você não tivesse esse tipo de atitude, se você não fosse à igreja de terno e gravata, ela não estivesse vendo que você tem na igreja de terno e gravata, e não é só isso que ela estava vendo. Ela estava vendo a tua vida, ela estava vendo a forma como você conduz o negócio, ela estava vendo a tua fama no bairro. Se fosse ruim, ela não ia querer aquilo. Então isso foi o que abriu o olho. Ela falou, opa, peraí, esse aqui é honesto, esse aqui é fiel. Eu quero meu marido assim também. Né? Então, às vezes, a gente não precisa nem falar, é só você agir. E quando quando você falava com ela alguma coisa, você também está evangelizando. Né? Às vezes é uma palavra, é um bom dia que você dá num dia que a pessoa não está bem. Né? Você não precisa de um grande, numa pregação. É isso é o ir de pregar. Isso é o pregar o evangelho. Você pode ver, a gente vai estudar ainda as cartas agora de Paulo, e a gente vai ver em Atos também. A pregação de Paulo, quando está registrada, ela é uma pregação que é muito simples. Ela é muito fácil de ser entendida. Quando ele está no meio dos gregos, que ele vai falar do Deus desconhecido, ele não faz uma elaboração teórica, ele não faz uma teologia, ele não faz um estudo de uma carta, de um livro. Não, ele fala. Ele fala de um jeito que as pessoas entendem. Né? Nem todo mundo concorda, nem todo mundo ouve, mas quem precisava ouvir, ouviu. Então, esse é exatamente o ponto. Ô, Paulo, você está aí? A hora que... Eu acho que ela não está mais. Oi, tô aqui. Ah, você está aí. Lembra quando a gente fez a fogueira aqui na vila, que a gente fez a reza? Lembra dessa história? Lembro. Conta pra gente. Da reza. Não, é que foi aniversário do Rio, a gente fez a gente chamou uns amigos músicos, né? Foi 18 anos, né? Quando você fez, não foi a primeira fogueira que a gente... Não foi fogueira. Enfim, foi uma reunião que a gente fez com os vizinhos da vila. Foi aniversário do Rio. Aniversário do Rio. Mas aí, na hora do parabéns, o Renato fez uma oração, né? E a gente tem um relacionamento muito bom com os nossos vizinhos. É um grupo, é muito raro isso, mas são pessoas totalmente ecléticas, cada um tem uma crença, uma fé, mas todo mundo ali se dá muito bem, o pessoal se ajuda, é muito legal ali na vila. E quando o Renato fez a oração, nossa, isso marcou a vida de uma mulher, ela é professora de teatro na escola Macunaíma, o marido dela, eles são do teatro, tem um povo bem alternativo lá na vila. E ela fala até hoje dessa reza que tocou profundamente, ela fala, Ana, a reza que o Renato fez, tocou profundamente, aquela reza, Ana, nossa, tocou meu coração. E eu olho para ela assim com tanto carinho, porque é o entendimento dela, né? Assim, né? Foi uma oração que foi uma oração espontânea. E foi bacana, porque aquilo, né? E depois nós fizemos a fogueira com os jovens lá da EP, foi muito bom também, foi uma vez. Mais uma reza. Essa reza que o Renato fez foi... Uma reza brava, foi reza boa. Reza brava. Então, isso aí foi uma história que aconteceu aqui com a gente, mas também não foi um negócio que foi planejado, programado, foi um negócio que veio na hora ali, tipo, vou fazer uma oração aqui, pessoal. Você se importa se fizer uma oração? Tinha os vizinhos, estava todo mundo ali perto. Se importa se fizer uma oração? Eu fiz uma oração. Pelo meu filho, pelo aniversário do meu filho, como você fazia também. Né? E
E eu não fiz assim com a intenção de evangelizar ninguém, eu não fiz nada, simplesmente estava orando pelo meu filho. Mas isso, o simples fato de eu ter feito a oração, marcou, né? Até recentemente ela veio comentar disso aí, né? Ai, que eu achei tão legal, não sei o quê, que a reza. E, gente, foi só uma oração simples, uma coisa que a gente faz todo dia, né? Então, é isso, esse é exatamente o meu ponto, é isso que eu quero que vocês guardem da aula de hoje. Você não precisa de uma grande preparação, você não precisa de um grande estudo, você não precisa fazer teologia para pregar, para evangelizar. Você só precisa abrir tua boca. A Paula ela tem um dom, eu já falei isso para ela, ela tem um dom, né? Pessoas têm dons diferentes. A Paula tem um dom de ouvir. Ela sabe ouvir. Então ela ouve, sei lá, o porteiro do prédio da frente, ela ouve o vizinho, ela ouve todo mundo, ela sabe ouvir, ela sabe falar, ela sabe. Isso é uma coisa que eu não sei fazer, né? Eu tenho dificuldade, eu tenho que me exercitar, né? Eu tenho que me policiar para ouvir, né? E isso é uma coisa que ela faz naturalmente, faz muito bem. E é nesse momento que Deus traz para ela pessoas que precisam ouvir. Porque a pessoa vem falar e vem falar dos problemas. Ah, porque eu estou com um problema assim, assado. Que nem o pastor falou outro dia na reunião lá dos aprendizes, né, que quem está lá na frente, lá, que está recebendo as pessoas, tem que estar preparado para ouvir. Porque às vezes a pessoa não quer nada, ela só quer falar. Ah, porque minha mãe isso, minha filha aquilo, porque eu estou doente, meu pai está doente, meu vizinho, não sei o quê, está sentindo. Precisa de alguém para ouvir. E quando a gente faz isso, você também está evangelizando. Porque uma palavra que você fala, quando você está ouvindo, você fala, não, meu filho, mas crê em Deus. É o bastante. A pessoa vai ficar pensando, falando, mas peraí, crer em Deus? Como é que é esse negócio de crer em Deus? Que Deus? Qual Deus? Como é que é Deus? Ah, vou na igreja, então, vou ver que negócio é esse de crer em Deus, né, para resolver meu problema. Então, percebe que a gente precisa de muito pouco para cumprir o mandamento. Mas o que eu não posso fazer é ficar quieto. O que eu não posso fazer é quando Deus coloca uma oportunidade na mão, eu não falar. Isso eu não posso fazer, né? Eu só queria terminar com um último testemunho, que também foi um negócio muito rápido, para mim foi um negócio muito simples, mas que eu vi que teve repercussão. Eu tenho um grupo de amigos que a gente gosta de jogar videogame. Eu gosto de jogar videogame, né? Então, às vezes eu estou jogando lá com esse grupo, e tem um rapaz com quem eu jogo, chama Ricardo também. Estou cercado de Ricardo na minha vida. Aí o Ricardo, a gente fica jogando videogame e tal, tá jogando. Aí um dia, terça-feira eu não jogo videogame. Terça-feira eu estou dando aula, e de tarde eu estou preparando a aula, então à noite eu não entro para jogar, né? E aí ele percebeu isso, e domingo também nunca entro, né? Domingo tem um culto, na quinta-feira também não entro, então assim, tem alguns dias que eu não entro para jogar. E ele percebeu isso, ele falou, mas terça-feira por que você não entra na terça? Eu falei, não, porque na terça eu tenho um compromisso, né? Eu depois fui pensando, eu falei, por que eu não falo que compromisso que é esse? Eu falei, não, porque terça-feira tem a escola bíblica e tal, né? Então eu de tarde fico preparando, aí de noite tem a aula. Ah, tá, legal. Aí morreu o assunto. A história foi essa. Essa foi a história, né? Isso foi um mês atrás, acho que até mais. Aí agora, recentemente, semana passada, eu entrei para jogar um pouquinho também. Tinha um outro menino lá que eu nem conhecia, não sei nem quem é, não sei quem é. No meio do jogo, não tinha nada a ver com nada. Ele virou, ele soltou isso. Tinha 8 pessoas juntas, né, fazendo lá o objetivo da missão, da coisa e tal. Ele soltou isso, falou: é esse aí que é o teólogo? Porque a hora que eu entrei no grupo, que eu falei, e aí galera, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Ele mandou essa, eu falei, é esse aí que é o teólogo? Eu nunca tinha falado para esse menino que eu era teólogo, não tinha falado nem para o Ricardo que eu era teólogo, não tinha, sabe, não foi um negócio assim que eu falei, que eu expus, ou que eu... Nada. Mas você percebe que uma palavra que eu falei lá atrás, um mês atrás, ele comentou com o outro, comentou com o outro, comentou com o outro. Então, a coisa circula, né? Qual que é o meu ponto aí? Não é o videogame. O videogame também é legal, mas não é esse o ponto. O meu ponto é que às vezes você fala um negocinho e isso circula. E através dessa palavra que eu tinha falado para o Ricardo um tempo atrás, eu descobri que um outro menino do grupo é pastor, que joga lá com a gente também de vez em quando, ele é pastor, né? E aí o outro tá fazendo, vai na igreja. O outro falou, não, mas a minha mãe também vai na igreja, ela quer me levar. Aí entrou nessa conversa de igreja no meio do videogame. Entendeu? Então entrou nesse papo de Jesus, de igreja, de crente e tal. Então não foi um negocinho, não foi um evangelismo. Mas foi uma conversa que a gente levantou ali e que eu percebi que algumas pessoas ficavam admiradas, assim, não, porque, pô, domingo à noite é dia de culto. Aí algumas vezes eu falei isso pro Ricardo, principalmente, e outras pessoas também. Tipo, você vai ficar até mais tarde? Não, vou sair porque daqui a pouco tem o culto. Né? Então, assim, simples, o negócio assim que não foi um grande
Ah, você porque tem um culto. Então já fica na cabeça, pô, domingo o Renato vai na igreja, né? Agora eu não estou indo na igreja, eu estou assistindo online, mas tem um culto. Então, às vezes é um negócio que você fala, e o que eu quero que vocês percebam é como esse negócio se espalha, né? Foi uma palavra que eu falei para um, que o outro soube, que o outro soube, que o outro falou, que não sei o quê. No final das contas, estava todo mundo já conversando sobre isso no meio de uma situação que não tinha nada a ver. Então, é importante que a gente fale. É importante que você fale, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu acredito em Deus, Deus é bom. Né? Às vezes acontece alguma coisa na tua vida, em vez de falar, ainda bem, Ave Maria. Não, Deus é bom. Né? Graças a Deus que isso aqui vai acontecer. Então, se Deus quiser, estamos aí na terça-feira, se Deus quiser, a gente está aí. Sabe, esse tipo de expressão que é digamos, do vocabulário crentez, mas que também faz com que a pessoa perceba que você é cristão. Né? E isso não vai valer de nada se não tiver associado à tua vida. Se a tua vida... Renato. Diga. Desculpa, Marília. Oi, Maria. Eu também tenho duas situações que me marcaram muito. A primeira é uma vez eu fui comprar um eletrodoméstico, isso em Angola. Fui comprar um eletrodoméstico numa loja de um muçulmano. E o cara, no dia eu não tinha dinheiro, eu ia ter o dinheiro no outro dia. Aí o cara, a gente estava acertando quando eu podia comprar e tudo mais, e o cara falou que não podia me vender o eletrodoméstico porque ele nesse dia não ia estar, porque ele ia num batismo na igreja dele. Eu falei, cara, você está negando me vender um negócio porque você vai para um batismo? Ele falou, sim, isso é muito importante para a minha religião. Porque na minha religião, quando alguém vai batizar uma criança, todo mundo da comunidade tem que estar presente. Ninguém pode faltar. Olha, eu fiquei envergonhada porque eu reconheci que eu não dava valor ao meu Deus da mesma forma como ele dava valor a Deus e aos mandamentos da sua religião. Aquilo mexeu tanto comigo que naquela semana, naquele mês, eu fiquei assim bem chocada, assim, fiquei vendo que eu não estava dando o devido valor a Deus, conforme o outro dava para o seu Deus. E outra situação também foi eu trabalhei com uma moça na nossa empresa. Nós recebíamos muito detergente de limpeza, assim, para limpar a empresa. E ela era minha chefe. Aí ela queria levar muitos detergentes para casa, porque ela dizia, tem muito detergente aqui, para que vai ficar aqui sobrando? Aí eu virei para ela e eu falei para ela o seguinte, não é por mal não, chefe, é que você é minha chefe. Se você fizer isso na minha frente, você está se tirando a autoridade. Aí ela, na hora, ela virou para mim e disse, obrigado por essa palavra, só por você me ter dito isso, eu não vou levar para casa, porque você mostrou respeito por mim. E eu não estava me dando respeito por tomar dessa atitude. Então, essas são as duas situações que marcaram a minha vida. É excelente. E você vê como a gente lembra disso por tanto tempo, né? Como, às vezes, é uma atitude que é simples e que a gente guarda isso por anos. Né? Tanto a que você teve, como a que o outro muçulmano teve. E são coisas que são muito simples, são coisas que são do dia a dia. Né? E a gente tem que estar sempre aberto para ouvir, né? Quando o Espírito quer falar. Não só quando ele quer falar para mim, mas quando eu vou falar para o outro. Né? Quando o outro chega para mim pedindo ajuda, pedindo um conselho, pedindo um conforto, ou só quer chorar as mágoas, né? O Espírito ele coloca as palavras na boca. E isso é o ID. Né? Isso também é o ID. Não é só você comprar uma passagem e ir lá para o interior do Amazonas evangelizar índio. Não é só isso. Isso também é ID. Né? Mas nem todo mundo tem esse dom. Isso depende de um dom, né? Esse dom de você evangelizar. Evangelismo também é um dom. Mas, além disso, eu tenho que usar o meu dom. O que eu tenho que usar a favor do reino. Então, por exemplo, o Ri é músico. Ele usa a música a favor do reino. É o dom dele. Né? A Paula canta. Ela usa o canto a favor do reino. Né? Eu, mal é mal, consigo dar uma aula, mas eu estou dando aula. Estou fazendo aqui o que eu consigo fazer. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua especialização. Né? Os pastores, né? Pastor Ricardo Sieri, né? Pastor Luiz, enfim, todos os pastores, eles também têm esse dom de pregar, de estar lá, né? De você estar pregando. E tem gente que tem mais dom de, por exemplo, aconselhamento, enfim, amor, hospedaria, né? Hospedaria não, como é que chama? Enfim, você saber receber o estrangeiro.
Tudo isso são dons e a gente tem sempre que estar atento, Mosquito. A gente tem sempre que estar atento. Desculpa, o Mosquito veio no meio da minha cara, aqui no meio da frase. A gente sempre está atento às oportunidades que Deus coloca na nossa vida. E eu não posso fechar minha boca. Quando eu tiver uma oportunidade, eu tenho que falar. E não precisa falar muita coisa. Falar um pouquinho, mas você tem que falar. Porque quem está falando é o Espírito que fala. É Ele quem atinge a alma da pessoa. Não sou eu. Por mais que eu me prepare, que eu decore, que eu tenha um texto impresso que eu vou ler, não é isso que vai atingir. É o Espírito Santo falando que vai chegar na pessoa, ela vai ver o que você está falando desse lado versus o que você mostra na tua vida, vai juntar os dois e falar, eu quero isso para mim. Como a gente viu os testemunhos aqui. Eu tenho certeza que tem mais testemunhos, mas vocês estão muito tímidos hoje. Então, a gente vai encerrar a aula de hoje. Diga. Então, mais um. Quem falou? Posso falar? Claro, por favor. Então, rapidamente. Aqui, a gente está falando como um agente ativo de bênção, né? De levar a palavra para alguém que necessita. E como a Marília também citou, a gente recebe essa palavra. Então, graças a Deus, são muitas experiências, enfim, se a gente for, que às vezes sai um pouco da mente aqui, mas né, nesses anos com Deus, temos bastante coisa para falar. E só que uma vez, você falou de vir à memória, aí eu lembrei, eu falei, vou falar isso, porque se eu não falar, eu não vou conseguir dormir. Pode parecer uma coisa, sei lá, simples, mas foi muito importante para mim, né? Há muito, muito tempo eu tentei montar uma estamparia com um amigo meu. Há muito tempo, eu deveria ter 22, 23 anos. E, enfim, resumo da ópera. Deu super errado, um fracasso total. Com 6 meses, a gente conseguiu quebrar. Foi horrível, uma experiência horrível. Aí eu estava na escada desse, digamos assim, meu sócio, né, do meu amigo, e praticamente arrasado, devendo uma grana no Itaú, que na época era muito dinheiro para mim. Aí veio uma mulherzinha branca, uma senhorinha de cabelo branco, coquezinho assim, né? Ela descendo a escada assim, toda sem mau jeito. Depois eu vou descobrir que ela era parente desse meu amigo. E eu estava quieto, eu não falei nada. Ela parou do meu lado, eu não estava chorando, eu não estava nada, eu só estava cabisbaixo. Ela parou do meu lado e falou, não fica assim não. Eu olhei para ela, hã? Aí né? Ela falou, não fica assim não. Deus é contigo, Deus vai fazer uma obra tremenda na tua vida. Eu, né, eu já tive uma vez ou outra igreja, enfim, mas longe da minha ideia de fazer parte. E eu olhei para ela assim e falei, tá bom. Não falei amém, não falei nada. E ela foi embora. E aquilo ficou. E todas as experiências que eu tenho com Deus, eu lembro disso. Porque foi muito forte aqui dentro de mim, né? Eu não falei, mas ela que falou. Depois eu falei para outras pessoas, eu fui agente abençoador de muitas pessoas, para a glória de Deus, não para mim, é para a glória de Deus. Mas o que essa senhora falou para mim, lá em 2003, 2004, eu vou levar para a vida toda. E você vê que foi só uma frase, né? Foi um pedaço de um versículo. Não foi nem o versículo inteiro, foi um pedaço de um versículo. Ela não, igual você falou, ela não falou, olha, no capítulo 3, no versículo tal, a exegese, nada disso, nada. Ela só... você teria possivelmente falado, mas o que essa mulher está falando, né? Capítulo 3, então. Mas é isso mesmo, a gente tem que falar a palavra de Deus conforme Jesus. Jesus não chegava falando. Poucas vezes, Jesus fez isso. Poucas vezes ele falava como Moisés falou, não sei o quê. Poucas. Na maior parte das vezes ele ensinava o que estava sendo dito já no Antigo Testamento, ele estava ensinando, mas ele não falava verso, capítulo. Não, ele simplesmente ensinava. O que essa mulher fez é um exemplo para a gente também. Né? Eu tenho um outro exemplo, que vocês vão achar meio estranho, mas eu achei bonitinho. Isso aqui, ó. Chegou em casa outro dia, Paulo, é para você. Só que a gente ficou curioso e abriu. Dá uma olhada. É um livrinho, Testemunha de Jeová, eles botaram aqui na porta de casa, com uma carta escrita à mão. E na carta escrita à mão, ela simplesmente, ela está falando, entre outras coisas, ela fala assim, olha, a Bíblia dá resposta a essas perguntas e muitas outras. Também mostra que Deus irá transformar essa terra num lugar maravilhoso em que viver. E vai por aí, cita um verso. Então, assim, uma carta escrita à mão,
ela está tentando evangelizar. Paula, sinta-se evangelizada, tá? A moça aqui, como é que ela chama? Rosa Bad, eu não sei quem é. Deixou aqui, não foi nem correio, botou aqui no portão. Isso aqui é um outro exemplo de coisa que a gente pode fazer, uma carta escrita à mão. Né? Você entregar para alguém, você mandar uma carta para alguém, né? Você mandar uma mensagem, um e-mail. Bom, tem 1 milhão de formas. Eu vou preparar uma aula, quando a gente terminar o livro de Atos, a gente vai ter uma aula só sobre evangelismo, sobre como evangelizar, formas de evangelizar, dicas de como evangelizar, desde, sei lá, usando uma colher até usando um data show no PowerPoint, numa projeção, A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas por enquanto isso aqui é um exemplo. Tudo bem, ela é testemunha de Jeová, mas olha, eles estão fazendo um negócio que eu nunca fiz, que é mandar uma carta para alguém falando de Deus. Né? Tá aqui, a palavra diz que o mundo vai ser bom. A gente está no meio de uma pandemia, mas não precisa ficar desesperado, não precisa ficar preocupado. Né? No passado, fiz uma visita, não sei o quê, esses momentos que estamos vivendo, por que existe tanto sofrimento e maldade, qual que é o objetivo da vida, e aí vai. E ela fez uma cartinha, são alguns parágrafos. Né? E eu tenho certeza que isso aqui fica marcado. Para mim já ficou, eu vou lembrar dessa cartinha por resto da vida, nem era para mim a cartinha, mas eu vou lembrar da atitude dela, entendeu? Dessa moça que eu não sei nem quem é, Rosa, não sei quem é essa Rosa, mas aí ela veio aqui no portão, deixou lá uma carta, da nominada, né? Da nominal, Ana Paula. Em algum momento elas se conheceram. E tá aí. Deixou o telefone dela, tem o telefone dela aqui, tem um e-mail também para entrar em contato, né? Um livrinho. Enfim, isso é evangelismo. Isso é cumprir o mandamento. Isso é cumprir um dos maiores mandamentos. O maior mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O segundo maior é ir para todo mundo pregar o evangelho. E a gente precisa fazer isso em todo mundo. Amém? Amém. Vamos fazer isso? Amém. Vamos combinar que a gente vai fazer isso? Vamos. Então, tá bom, pessoal. Deixa eu terminar com uma oração. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque a tua palavra é boa e a tua palavra ela corta como uma faca de 2 gumes que entra até a alma, Pai. Eu te agradeço, porque a gente não precisa ter nenhuma preparação, mas que o Senhor fala quando a gente tem que falar. E eu peço, Pai, que o Senhor abra nossos olhos para que a gente possa perceber as situações em que o Espírito está querendo falar. Né? Que a gente perceba as pessoas que o Senhor está colocando no nosso caminho, para que elas possam ouvir o teu Evangelho, seja por uma palavra simples, seja por um verso, seja por um livro inteiro. Seja por convidando para a igreja, do jeito que for, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor faz isso, que o Senhor age por meio de nós. E eu só te peço isso, Pai. Usa-nos como vaso da tua bênção, usa-nos como um caminho, Pai, porque a sua bênção chegue até as pessoas mais próximas e as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Eu te peço isso, já te agradecendo, porque eu sei que o Senhor é um Deus bom e fiel, Pai, e misericordioso acima de tudo. Perdoa, Pai, o nosso pecado, esquece, Pai, apaga o nosso pecado, Pai, para que a nossa vida seja tão pura quanto possível, tão boa quanto possível, para que a gente possa servir de exemplo também para os outros, Pai. Ajuda-nos nisso. Eu sei que não é fácil, eu também tenho minhas dificuldades, e eu te peço, Pai, ajuda-nos nisso também, para que a nossa vida seja um testemunho maior do que o que a gente falar. Mas que quando a gente falar, Pai, que seja o teu Santo Espírito a falar também, que as pessoas te conheçam. Eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus bom e porque está conosco o tempo todo. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, antes de terminar, eu só queria fazer um comentário de caráter operacional. Esse vídeo, essa aula que a gente está tendo aqui, ela está sendo gravada, tá? E eu vou publicar ela no site, eu vou botar ela no YouTube. Então, eu queria pedir, caso todos estejam de acordo, ok, mas se alguém não estiver de acordo, que a tua imagem fique no YouTube, sei lá, às vezes a pessoa fala, eu não quero, né? Me avisa que eu corto aquele trecho, tá bom? A gente teve vários depoimentos, várias pessoas falando, então caso você não queira que aparecer nesse vídeo, porque ele vai ficar lá no YouTube permanentemente, né? Putz, sabe Deus quantos anos, vai ficar por ali, tá? Caso alguém não queira que a imagem apareça, me avisa que eu vou trabalhar nesse vídeo, acho que amanhã ou depois eu publico ele, tá bom? Tá, eu não quero, tá, Renato? Eu não quero, tá? Eu não quero aparecer, tô brincando.
Não, eu já estava aqui pensando em que trechos que você apareceu, porque eu vou ter que entrar no vídeo, cortar aquele pedaço. Eu não quero que meu cabelo não tá escovado. Ah, entendi. Tá bom, então quando for aparecer a tua cara, põe a cara do povo da fila, não vai ter problema. Só se fizer Photoshop, Renato, pode pôr minha imagem. Tem um não botão tem aqui que dá o melhorar a minha cara, não tem? Que bota maquiagem, um monte de coisa. Cabelo branco tá difícil. Então tá Tá bom. bom, pessoal. Então, por hoje é só. Semana que vem, leiam capítulos 3 e 4 de Atos e a gente vai começar a falar sobre as viagens missionárias. Tá bom? Amém. Amém. Fiquem com Deus. Amém. 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 Vocês tenham paz. Amém. 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 Confirmando a palavra da Amadinha que pregou hoje sobre a paz na tarde da bênção. Glória a Deus. Eu não entrei nessa tarde da bênção, mas ela falou sobre isso. Falou sobre a paz. É a coisa mais importante que a gente pode ter, né? Essa paz que deriva do perdão do pecado, né? Quando eu estou perdoado, eu fico em paz. E quando eu estou em paz, todo o resto se ajeita. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Guarde e proteja. Senhor. Semana que vem tem mais. Quinta-feira tem culto. Não esquece, tem culto. E amanhã live, né, pastor? Isso. Amanhã vai ter uma live. Pastor já foi. Valeu, Renatão. Valeu, pessoal. Boa noite. Com Deus. Paz, Senhor, Tchau. Amadinha. Fica na paz. Amadinha. Paz do Senhor.